Olá, meu amigo, minha amiga. Depois da conclusão do nosso processo eleitoral nesse último domingo, era certo que as pautas que movimentam os veículos de comunicação e as redes sociais voltariam os seus olhares para a realidade concreta aqui no nosso país e também para algumas coisas que andaram adormecidas durante esse período e que agora não tem mais como elas ficarem escondidas ou paradas. Isso deixa com temor lá na estratosfera essa gente da extrema-direita, que agora se ocupará com as eleições lá nos Estados Unidos da América como se fosse a coisa mais importante para o Brasil. Isso mostra que essas criaturas têm uma mentalidade de colonizados amestrados. E eles vão aí tentar atrair as nossas atenções para esse tipo de debate e nós vamos acompanhar aqui o que acontece, até porque os grandes veículos de comunicação também se comportam como colonizados amestrados. Mas isso aí é uma outra história, tem outras razões. No final da história, tanto esses grandes veículos quanto a extrema-direita bolsonarista, eles se unem, porque os interesses que defendem são exatamente os mesmos por vias diversas. Mas coisas estão para acontecer com essas criaturas muito complicadas. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também fazer uma leitura aqui sobre uma votação que teve ontem no Congresso Nacional sobre taxar grandes fortunas. O que é que está acontecendo aqui no nosso país? O que é que faz com que muitas pessoas se elejam dizendo que vão defender as classes sociais mais pobres, a sociedade, a maior parte do nosso país, mas quando chegam na hora de votar, eles votam sempre pelo interesse de quem está no topo da pirâmide. Pois bem, se você está chegando agora no nosso portal, antes de mais nada, convido você a se inscrever aqui. Conheça o nosso portal, dê o seu joinha aos nossos vídeos, compartilhe, mande seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E lembrando e agradecendo a todos vocês por estarem votando no portal do José, lá no concurso do IBEST. Gente, eu falei mais cedo aqui, impressionante como é que eu já estou recebendo uma série de mensagens dizendo, olha, estamos votando em você, estamos compartilhando. Gente, muito obrigado. Assim a gente vai fazer um sucesso nesse concurso aí, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Vou deixar o link aí para vocês, tá? Bom, e aí, lembrando também que logo mais à noite eu estarei assistindo também, junto com vocês, né, o documentário lá no ICL, como eu sempre faço aqui, eu sempre apoio todas as iniciativas dos meus amigos aqui nas redes sociais, e essa é mais uma iniciativa muito legal, porque vai falar de um personagem muito bacana, um personagem muito inspirador. Gente, olha só o que está acontecendo, né? Eu já comentei aqui com vocês que esse universo paralelo não é brincadeira não, né? Então tem um canal aqui dizendo o substituto do Lula, que o Lula sofreu aquele acidente, tem que fazer uns pontos na nuca, né? E aí isso já seria motivo para os caras dizerem que o substituto do Lula, vaza identidade do substituto do Lula. Gente, essa gente é muito complicada, né? A gente não sabe se é hospício ou cadeia para essas criaturas. A cadeia, para alguns, vai se desenhando de uma forma mais suave e outras formas também mais fortes. O senhor Gustavo Gaia, ele tem uma penca, ele tem uma capivara, né, atrás dele, né, de acusações. E a notícia de hoje é: STF forma maioria para tornar Gustavo Gaia réu por calúnia e difamação. Isso é um dos processos dos quais ele vai ter que responder. Tem mais um lote grande vindo aí, né? E quando forem concluídos os trabalhos do 8 de janeiro, ele vai ter problemas também, porque é inequívoco que ele teve uma participação muito intensa para estimular essas pessoas a fazerem os crimes que fizeram, né? Na coluna do Igor Gadelha de hoje temos: inquérito do golpe, cresce tensão no entorno de Bolsonaro e militares. Auxiliares de Bolsonaro e cúpula das Forças Armadas esperam que Polícia Federal indicie ex-presidente e militares no inquérito do golpe na próxima semana. A conferir. São filas que têm que continuar a andar aqui no nosso país. Muitas pessoas, gente, entram aqui na seção de comentários dizendo: no Brasil não acontece nada, eu não acredito, nós estamos sendo feitos de trouxas. Olha, eu não tiro a razão das pessoas terem esse olhar pessimista. Mas, gente, nós temos que fazer força enquanto sociedade para que essas coisas não se materializem, porque esse sentimento de desânimo é exatamente o que os criminosos sempre esperam que a sociedade tenha em relação a eles.
Eu aqui no nosso canal e outros amigos que têm outros canais também, nós não podemos fazer coro com esse desânimo, muito pelo contrário. Que negócio é esse? Você praticou crime, matou pessoas aqui no nosso país, tentou destruir a democracia e a gente vai ficar conformado dizendo, ah, não, é assim mesmo? Não. Vamos lutar até o final com todas as armas que nós temos aqui na nossa democracia, cobrando as instituições. Então, se você, meu amigo, minha amiga, se você está desanimada, olha, se levanta, sacode a poeira e vem se somar com a gente. Não vem com esse astral, não, porque isso aí favorece sempre quem está do outro lado, né? Justiça de São Paulo suspende leilão que privatiza a construção de escolas estaduais em São Paulo. Gente, isso é uma aberração que só podia sair da cabeça de um bolsonarista raiz mesmo, como Tarcísio. Um militar medíocre, que não foi por outra razão, que colou em Bolsonaro e foi ungido por uma série de circunstâncias ao governo do estado de São Paulo. E agora funciona como um capataz do sistema financeiro aqui no nosso país. Não tem como a gente medir palavras. Alguém que fez o que ele fez para entregar a Sabesp para o setor privado, gente, é uma coisa escandalosa. Agora, é lamentável que no plano federal nós não tenhamos o ministro da Educação se colocando publicamente, chamando a atenção para esse tipo de iniciativa que o Tarcísio está fazendo lá. O nosso governo, como de um modo em geral, os quadros políticos aqui no nosso país enfrentando esse debate. Essa coisa está passando, foi barrada agora por um juiz de primeiro grau, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como os tribunais de justiça de um modo geral, são sempre conservadores e eles sempre acabam chancelando essa ideologia de se entregar o patrimônio público a preços de banana para o setor privado. É o que tem acontecido rotineiramente no judiciário aqui no nosso país, até na mais alta corte, no Supremo Tribunal Federal. Na hora que a bola é dividida, na hora que há uma dividida ali entre os interesses do povo, os interesses de grupos econômicos, infelizmente, o judiciário aqui no nosso país e quase a totalidade do judiciário mundo afora sempre pendem a favor do poder econômico. Isso merece um estudo grande, dá debates aqui, mas é uma questão aqui no nosso país que a gente não pode deixar passar batida, né? Brasil fica atrás só dos Estados Unidos como destino de investimento externo. Então o Brasil só ficou atrás dos Estados Unidos com a vinda de dólares para cá. Em primeiro lugar ficou os Estados Unidos como a nação que mais atrai investimentos, depois veio o Brasil e agora correndo por fora o México, que está tendo uma economia também muito pujante aqui e as razões eu já até conversei com vocês em alguns programas que nós temos aqui no nosso portal do José em relação às transformações que eles estão implementando lá há alguns anos. São fatos muito interessantes. O presidente Lula expôs esse fato aí como um fato positivo, além do desemprego que caiu mais aqui ainda no Brasil, mas o presidente não vai ter bonança não. Em breve ele vai começar a tomar pancada, já está tomando, né? Teve o cerco comandado ali pelo o Campos Neto no Banco Central, agora tem o Galípolo, que está uma grande interrogação, como é que vai se comportar o Galípolo na condução do Banco Central, e a gente vê que na hora H, como eu disse para vocês no começo do nosso encontro aqui, a direita, os grandes veículos de comunicação e o bolsonarismo estão sempre juntos. O Bolsonaro publicou aqui, prévia da inflação avança com disparada da energia elétrica. E aí vão fazendo um agouro gigantesco, que os caminhos da economia no nosso país estão errados, que é a mesma linguagem do mercado financeiro, da Faria Lima, dos grandes grupos de interesses aqui no nosso país, o que confirma aquilo que eu digo para vocês. Estão sempre todos do mesmo lado. E aí a gente chega na votação no Congresso ontem para taxar grandes fortunas a partir de 10 milhões de reais, primeiro 0,5%, de 10 milhões a 40 milhões de reais de patrimônio, depois de 1% de 40 milhões até 80 milhões, depois 1,5% acima de 80 milhões. Podendo haver deduções ainda sobre esses valores, dependendo do tipo de fortuna que fosse discutida ali. E aí, como é que o governo nosso, o governo federal, se comportou e como é que se comportaram também deputados? Aí chama atenção a posição do governo Lula nesse episódio. Confiram aqui. O governo... Presidente, o governo... Pelo governo... Governo, por favor. O governo, presidente, compreende que sua base tem opiniões diversas, portanto o governo libera. Mas o governo compreende
que esse é um tema que o mundo está debatendo. Olha só, deputado Reginaldo Lopes. Então, a bandeira clássica do progressismo no planeta é a taxação de grandes fortunas. Quando chega esse assunto no Congresso Nacional, o nosso governo libera a bancada. Então, fica uma coisa difícil para a gente entender, né? Agora, tudo isso é derivado também da falta de contato com o governo federal, com a sociedade, o do presidente da República com a sociedade, para debater esses temas. E aí a gente fica vendido no meio dessa história, vendo o governo que nós ajudamos a eleger simplesmente numa votação importante, significativa, não só no Brasil, mas no mundo, dizendo, olha, liberou a bancada. Evidentemente, os deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, votaram a favor dessa taxação. E aí quem votou contra? Aí é que a coisa fica complicada, né? Eu fiz aqui um levantamento. Saiba como cada deputado votou para taxar grandes fortunas. Gente, é o seguinte, fiz aqui o deverzinho de casa, né? Tem uma característica muito interessante. Tem deputados que se proclamam como da bancada evangélica. Então, se elegem ali, né, defendendo princípios cristãos, princípios voltados ao povo, mas na hora de taxar quem está lá no andar de cima, eles votam contra. Ou seja, só pobre que tem que pagar imposto, né? Quem ficou super rico. Agora, muitos deles já são super ricos também, né? Então não querem taxar nem 0,5%, absolutamente nada. E aí você tem o Brunini, evangélico, né, que agora se elegeu, o Aécio Neves. Aí tem uma coisa engraçada. Muitos deputados que se elegem com a alcunha de serem membros das Forças Armadas ou de polícias, como Cabo Gilberto, do PL da Paraíba, Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, Capitão Alden, Capitão Augusto. Todos esses aí votaram contra taxar os super ricos, ou quem está lá no andar de cima. O Carlos Jordi, a bancada do PL toda, né? A bancada do Bolsonaro inteira votou contra taxar qualquer coisa dos super ricos aqui. Isso poderia ter sido objeto de uma discussão, de gradar, né? De se fazer uma gradação sobre o que poderia ser considerado um super rico. Mas isso não aconteceu, então ficou um negócio complicado da gente entender, né? Aí tem os coronéis também, né? Coronel Assis, Coronel Crisóstomo, Coronel Fernanda, Coronel Meira, Coronel Ulisses e tem os delegados também. Tudo de direita, tudo contra taxar os super ricos. Até porque, né, como eu disse a vocês, só tem a explicação. Essa galera conseguiu juntar uma grana boa, né? Não quer nem um pedacinho para o povo brasileiro numa distribuição de renda fiscal, né? Aí tem os delegados. Delegada Catarina, delegado Bruno Lima, delegado Caveira, delegado da Cunha, delegado Fábio Costa, delegado Marcelo Freitas, delegado Palumbo, delegado Bilinski, delegado Ramagem, delegado Éder Mauro. Como vocês podem ver, né? Muito esquisito, né? Essa turma. E depois tem um aqui que eu achei o nome muito sui generis, né? O Luiz Fernando Vampiro, do MDB de Santa Catarina. Olha só, conseguiu um sucesso incrível, hein? Conseguir se eleger com o nome de Vampiro. O cara chegar na urna lá e votar o seu número lá, complicado, hein? Por que não colocava logo o Drácula, né? Mais simples, né? E aí vem a bancada evangélica raiz, né? Os pastores mesmo. A pessoa se elege, querendo defender Deus, mas na hora de votarem defende o dinheiro. E as criaturas são Marcelo Crivella, pastor Marcos Pereira, pastor Otone de Paula, pastor Diniz, pastor Eurico, pastor Gil, pastor Marcos Feliciano, pastor Silas Câmara e o Sóstenes Cavalcante, que deu uma sumida nessa história aí. Isso nos dá a dimensão de como essas figuras que são religiosos, mas eles se filiam a partidos de direita, a quem eles estão servindo. A mistura de política com religião aqui no nosso país está também a serviço dos mesmos grandes grupos econômicos que eu me referi no começo do nosso encontro, que são protegidos e são difundidos pela grande mídia e pela extrema-direita aqui no nosso país. Então, pelo menos nós temos esse espaço aqui para jogar luzes sobre essa história toda e cobrar debates, né? Por isso que eu tenho cobrado sempre a questão da comunicação e não vai dar para a gente deixar isso sem comentar não, gente. Eu fico por aqui. Um grande abraço, 8 horas da noite, estou lá no ICL. Vote no nosso portal Unibest, tá bom? Tchau!